Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Vamos falar aí sobre o assunto de distribuição de dividendos barra proventos e cotação. No primeiro vídeo nós comentamos como a cotação é reduzida a partir da distribuição de proventos e agora nós vamos explicar por que isso acontece, tá bom? Então vamos fazer uma recapitulação rápida e quem não viu o vídeo eu vou deixar na descrição desse vídeo. E aí quem gostou também pode deixar um like e se inscrever no canal para pegar bastante conteúdo legal que a gente vai montar aí para ajudar as pessoas que estão entrando no mercado de ações e renda variável no geral e também aqueles que já estão há algum tempo e querem rever ou aprimorar algum conteúdo. Então, pessoal, recapitulando, os dividendos e os demais proventos, juros sobre capital próprio, desdobramento, bonificação, aluguel, no caso dos FIIs, todos eles geram desconto em cotação. E aí nós explicamos nesse vídeo como funciona esse mecanismo de desconto e como isso afeta a base histórica de preços de maneira proporcional. E aí nós mostramos um exemplo de cotação fictícia, também pegamos um ativo de verdade como o YouTube 3, mostramos um gráfico mostrando de 10 anos para trás como que isso se refletiu no gráfico histórico da empresa. E aí por fim a gente comentou que o que acontece depois com a cotação, se ela vai subir, se ela vai cair, independe desse desconto que é gerado a partir da distribuição de dividendos ou qualquer outro provento. Dá uma olhada no vídeo lá quem não olhou, quem quiser rever também. E aí a gente parte para o segundo vídeo, que é esse que estamos falando agora, que é o porquê a distribuição de dividendos e demais proventos reduz a cotação. Então vamos lá, pessoal. Para entender esse assunto, eu acho que a chave é lembrar que no mundo do mercado financeiro, dos investimentos, quando nós estamos falando de ações, nós estamos falando de empresas. Não estamos falando de um código, simplesmente de um ticker, não é um YouTube 3, é o Itaú, não é a BEV3, é a Ambev, enfim, é a Magazine Luiza, é a Petrobras, Hering, Fleury, Porto Seguro, qualquer empresa que esteja listada na bolsa. Então essa empresa ela tem clientes, ela tem fornecedores, ela tem produtos, ela tem serviços, ela tem dívidas, tem lucro, tem reclamações, enfim, tem tudo que uma empresa tem, um organismo que funciona de verdade. E por que a gente está falando isso? Porque vai ficar mais fácil a gente entender esse conceito da distribuição de proventos, reduzir a cotação se a gente lembrar que estamos falando de uma empresa. Então, pessoal, como é uma empresa, ela tem um balanço patrimonial. Eu não vou entrar em grandes conceitos de contabilidade aqui, mas ele é importante para a gente entender um pouco sobre o que acontece com a cotação. Então, toda empresa ela tem ativos que são seus bens, seus direitos. Ela tem caixa, ela tem contas a receber, tem estoque, tem uma infinidade de itens que constam nos ativos. Ela também tem passivos, que são as obrigações da empresa com terceiros, são as suas dívidas, os seus financiamentos. O saldo contábil desses ativos e passivos é o patrimônio líquido da empresa, que ele é apenas um extrato, um saldo contábil do que a empresa tem, se é positivo, se é negativo e quanto que a empresa teria para distribuir para os seus acionistas. Então, dentro dessa conta patrimônio líquido, nós temos uma conta que chama reserva de lucros. Então, quando a empresa, em um determinado período, tem lucros, contabilmente ele é somado à reserva de lucros.
Então, quando a empresa quer distribuir um provento, é dessa reserva de lucros que ela vai tirar. Vamos pegar o caso do dividendos, para exemplificar. Vou exemplificar de uma maneira bem simples, é mais complexo que isso, mas é só para a gente entender o conceito. Então, contabilmente a empresa tem a reserva de lucros. Se ela quiser fazer uma distribuição de dividendos, ela vai ver lá, tenho X milhões, eu vou distribuir Y milhões para os meus acionistas. Ou seja, essa reserva de lucro vai diminuir. Contabilmente, a diminuição é na reserva de lucro. Na prática, a empresa vai pegar dinheiro que está no seu caixa e vai diminuir o caixa. Ou seja, diminuindo os ativos, vai diminuir junto o patrimônio líquido. É o que se chama em contabilidade de contrapartida. E o que isso tem a ver com a cotação? Bom, a gente tem que lembrar que uma ação ela é a menor fração que representa uma empresa. Então ela representa as vendas da empresa, a receita da empresa, as dívidas da empresa, o lucro, EBIT, tudo que tem a ver com a empresa. Quando a gente está falando que o patrimônio líquido tinha um valor X e a gente distribuiu dividendo ou qualquer outro provento, bonificação, juros sobre capital próprio, enfim, qualquer outro, mesmo que cada um desses proventos possa ter um mecanismo um pouco diferente, mas a ideia é a mesma. Quando a gente fala que a empresa fez esse movimento de distribuição para os acionistas, seu patrimônio líquido diminuiu. Diminuindo o patrimônio líquido, aquilo que a ação representa também diminuiu, já que a ação representa uma parte da empresa. É uma pequena parte, mas é a representatividade da empresa. Então, não tem sentido a cotação ficar no preço que estava. A cotação se manter como estava. Por quê? Porque senão a gente estaria gerando dinheiro do nada. Como se a empresa mantivesse o seu status, perdesse caixa e ao mesmo tempo a cotação continuasse igual. Não tem sentido. A empresa, para poder distribuir esse provento, para poder repartir com os sócios, ela teve que gerar valor, ela teve que fazer um bom controle de administração, ela teve que ter todo um sentido para que gerasse lucro para a empresa, que ela pudesse retribuir para os seus acionistas. Então, é por esse motivo que a cotação é descontada. Para ficar mais claro, vamos pegar um exemplo muito mais simples que isso. Pegar um exemplo de uma padaria. Imagina que ela, depois de pagar seus funcionários, enfim, fornecedores, seu estoque, tudo, tenha sobrado 100 mil reais no mês. Pô, beleza, a empresa iria incorporar isso para reserva de lucros. Mas, vamos dizer que os sócios da empresa, vamos dizer que sejam 2 sócios, queiram tirar 50 mil para eles. Cada um vai ficar com 25 mil e o patrimônio da empresa vai diminuir para 50 mil. Se ela tinha 100, diminuiu 50, ela vai ficar só com 50 na reserva de lucros e cada sócio embolsou 25. Ou seja, não tem como patrimônio se manter. Se essa empresa tivesse capital aberto e tivesse uma cotação, a cotação seria diminuída também. No caso, estou dando o exemplo de uma empresa capital fechado, mas só para o exemplo ficar mais fácil. Tá bom? E aí, pessoal, a consequência disso é que, como já falamos, os proventos são descontados da cotação. Então aqui tem um exemplo de o que aconteceria numa distribuição de dividendos. Vamos supor que, no mesmo exemplo que a gente usou lá no primeiro vídeo, que a cotação fosse R$20 e a empresa tivesse anunciado que ia pagar dividendos de R$2 por ação. Então, a cotação depois do pagamento de dividendos vai para 18, o dividendos vai para 2. Ou seja, não tem criação de dinheiro. Para cada ação que eu tenho, antes eu tinha 20, agora eu tenho 20. A única diferença é que 18 é na cotação e R$2 é no seu bolso ou na sua conta corrente, que depois você pode reinvestir ou não. Você vê o que faz com isso. Mas todo o histórico de preços vai ser descontado nessa diferença de 2 para 20. Ou seja, vai ser descontado tudo em 10%. Então não tem criação de dinheiro. Aliás, no bruto sempre vai estar igual. Pode ter diferença o fato
de que, por exemplo, um juro sobre capital próprio, você vai pagar imposto de renda. E no dividendos não tem hoje um imposto, tem até projetos de lei para colocar imposto no dividendos, aqui no Brasil ainda não tem. Nos Estados Unidos, por exemplo, se paga 30% de taxas sobre o dividendos. Então, nossa lição aqui estamos falando sempre de empresa, é por isso que existe o desconto na cotação. Quando você faz uma distribuição, você está repartindo com os acionistas, está repartindo parte do dinheiro da empresa, e aí isso tem que afetar a cotação, já que ela representa o patrimônio geral da empresa. Tá bom, pessoal? Ficamos aqui por hoje para esse segundo vídeo. Espero que tenha sido didático para vocês. E quem gostou aí pode se inscrever no canal, divulgar, que ajuda bastante a gente. E a gente volta com novos temas aí, com novas temáticas para ajudar aí os investidores nessa caminhada que é longa, principalmente para quem está aqui pelo longo prazo. Mas mesmo para quem não estiver também, alguns dos temas como esse podem ajudar a entender os mecanismos e as operações que acontecem no mercado financeiro. Tá bom? Muito obrigado, um abraço.